Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Sávio, né? A ex-atacante do Flamengo, fez muito sucesso, jogou muita bola, mais de 200 jogos com a equipe rubro-negra. Ele que é de Florianópolis, né? Nesse momento tá por lá. Ô Sávio, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, né? Te agradecer pelo espaço na sua agenda, né? Que a gente sabe que é bastante complicada. E para começar, temos uma volta de Campeonato Brasileiro, um Flamengo em campo. Flamengo que ainda precisa convencer nesse campeonato, Sávio? Olha, um prazer é todo meu, prazer mesmo falar com você, a todos da Bradesco. Olha, eu acho que é um jogo muito importante, muito decisivo, né? A gente está falando aí de um jogo fora de casa, enfrentando um time que em casa, apesar das alternâncias no Campeonato Brasileiro, é sempre muito complicado, um time que tenta fugir do rebaixamento ali, faltam 9 jogos, mas eu acho que todo jogo é claro que é importante, mas só faltam 9 jogos. E para o Flamengo pensar realmente em entrar no G4, é a partir de hoje vencer o jogo e continuar sonhando com o G4. Agora, esse momento é realmente o mais tenso da competição do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que faltam 9 rodadas, né? Às vezes o pessoal vai deixando chegar, não, mais pra frente eu resolvo o que eu quero no campeonato, mais pra frente eu resolvo. Faltando 9 rodadas, ou resolve, ou o campeonato resolve pra você, né, Sávio? Não tem que esperar mais. A cada jogo, né, a cada etapa agora, são realmente jogos e etapas decisivas. Quando a gente fala de 9 jogos, ainda temos 9 jogos, não. Mas vai se complicando mais, vai se estreitando mais. Eu acho que o Flamengo também tem aí um ponto, não sei se é uma vantagem muito ampla, mas o fato de São Paulo e Palmeiras, que são ali concorrentes também para entrar no G4, estarem, e o Santos também, claro, estarem ali brigando e sendo semifinalistas de uma Copa do Brasil. E o Flamengo tem exclusivamente o brasileiro para pensar. Por isso que é muito decisivo, é muito importante o Flamengo a cada etapa, a cada jogo, tentar somar o maior número de pontos possíveis. Agora, e esse time do Flamengo, como é que você vê esse desenho da equipe do Flamengo, né? Não tem um camisa 10 nato, né? Isso realmente pensou-se que o Edson ia resolver esse problema, mas está tendo alguns problemas de contusões e está jogando sem camisa 10. Dá para jogar dessa forma? É um esquema que pode dar certo ou é mais difícil ser um organizador no meio? É claro que você tendo num time um jogador de qualidade, uma referência, um jogador que articule principalmente as principais jogadas da equipe, é muito importante. Agora, o camisa 10, vamos dizer, não é uma carência só do Flamengo, né? A gente está falando de uma carência do futebol brasileiro há muito tempo. E isso realmente é um problema. Agora, eu acho que o Oswaldo, principalmente, em pouco tempo conseguiu dar um estilo de jogo, dar um padrão de jogo ao time do Flamengo. É claro que é muito difícil, tivemos aí as 3 derrotas seguidas, que é normal, e esses 10 dias, principalmente, foram importantes para ele conhecer melhor o seu elenco, recuperar alguns jogadores, trabalhar principalmente a parte tática, mas eu acho que o Oswaldo deu um corpo muito interessante, muito legal, e aí o Flamengo vai, acredito que na reta final, até os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, nessa luta para entrar no G4. Agora, é interessante que muito se falava que a grande referência do ataque rubro-negro seria o Guerreiro, que o Guerreiro tem muito a dar à equipe do Flamengo, inclusive o próprio Oswaldo falou que está fechado com o Guerreiro porque ele tem muito a dar, mas temos um garoto, né, um garoto formado na base do Flamengo, já não é mais um garoto, o Kaique, que quando entra dá conta do recado. Como é que faz com esse tipo de disputa, né? Ainda mais você que viveu um momento de Flamengo estrelado, disputando com grandes jogadores do seu lado. Como é que faz para resolver essa situação? Dá para jogar os dois juntos quando tiver? Olha, são duas questões totalmente diferentes, né? A gente pega um atacante que veio com uma contratação badalada, uma contratação realmente muito importante para o clube, que tem uma qualidade técnica indiscutível, atravessa problemas físicos, que isso é muito importante a gente colocar também, né? Agora, infelizmente o futebol brasileiro tem a questão do imediatismo, né? É contratado, tem que se adaptar logo, tem que mostrar logo e às vezes não é bem assim. Requer outros tipos de coisas importantes, como a questão
que o Guerreiro principalmente está enfrentando da lesão. E contrapartida, a gente tem aí, vamos dizer, um jogador que é uma surpresa para muita gente, mas eu acredito que o Osvaldo, com a visão dele, ele conseguiu principalmente dar ao Kaique o que o atacante principalmente precisa, confiança. Deu confiança ao atleta, o atleta voltou substituindo a grande referência, vamos dizer, do time do Flamengo, que é o Guerreiro, e deu conta do recado. Eu acho que isso é o mais importante. Ter, não a altura, vamos dizer, né? Não estou dizendo que o Kaique tem uma qualidade à altura do Guerreiro, mas que dê, em momentos difíceis, em momentos de contusões, principalmente como aconteceu com o Guerreiro, alternativas como aconteceu com o Kaique. É muito legal, é um jogador que está em forma, é um jogador que entra e está correspondendo. Eu espero que ele continue fazendo isso com ou sem o Guerreiro até o final do campeonato. Agora, o Sávio, a gente tem uma equipe do Flamengo, né, que está disputando agora, se notabilizando pelo G4, mas que teve uma sequência, né, que fez 6 vitórias e depois perdeu 3, né, inclusive teve um comentarista, né, de outro canal esportivo que falou que o time do Flamengo não tinha DNA de campeão ainda. Você considera esse tipo de situação? Você chega a pensar, olhando para o grupo, que falta ainda aquela questão de falta um DNA de campeão? Eu acho que o DNA de campeão primeiro está dentro do clube, né? Está dentro da história do clube. Em momentos realmente quase impossíveis, o Flamengo conseguiu superar e ganhar títulos importantes. Agora, a gente tem que ser também realista. Não acredito que hoje, com o elenco que o Flamengo tem a possibilidade, por exemplo, de conquistar um campeonato brasileiro que é tão difícil e tão nivelado. Agora, elenco para brigar para entrar no G4, brigar pela Libertadores, sim. Eu acho que tem um elenco competitivo para isso. Agora, nós temos realmente que ser realistas de dizer que o Flamengo hoje não tem um elenco para ser campeão brasileiro. Agora, e esse G4? Você falou sobre campeão brasileiro. Vai se manter até o final mais ou menos com essas equipes disputando? Como é que você está enxergando esse tipo de situação? Dizem que o Corinthians está com o pé quase que no título, né? Porque pela campanha e pela consistência da campanha até aqui. Mas já tivemos outros comentaristas falando conosco que apostaram na equipe do Atlético Mineiro, como foi o Paulo César Carpegiani, por exemplo, também. E você, como é que tem visto essa disputa toda com relação a quem chega primeiro e G4? Olha, pelo título, eu não descarto também o Atlético Mineiro. Mesmo porque eu gosto muito de alguns jogadores dentro do Atlético, individualmente, e gosto da postura tática do Atlético, né? Aquele time com qualidade técnica, que gosta de ter a bola, que gosta de ter a posse de bola. Isso é importantíssimo. Agora a gente está falando de um time, de um elenco muito, mas muito competitivo, que é o Corinthians. Essa consistência passa muito pelo estilo do Tite, que para mim hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro disparado. Por quê? Um treinador que em momentos ruins, em momentos bons, ele consegue dar um padrão, dar um estilo e, mais importante, dar um conceito de jogo para todo o time do Corinthians. É difícil você ver o Corinthians tropeçar ou perder pontos realmente que possam fazer falta na frente, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade para o Atlético Mineiro e isso é o maior benefício, vamos dizer, do Corinthians. Essa regularidade, essa consistência e esse padrão tático e conceito de jogo que tem o Tite. Agora, você descarta o Grêmio dessa disputa? Não. Eu acho que esses dois, é claro que a gente tem que falar nas maiores possibilidades. Agora, eu não descarto, não. Não descarto que é um time que vem crescendo, tem um treinador, apesar de jovem, que deu uma cara ao time do Grêmio, que deu um padrão tático, um treinador inovador, que gosta de novas ideias. Eu acho que não descarto. O título, sem dúvida, fica com Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, mas é claro, pelo momento que está e por ter 5 pontos na frente do segundo colocado, o Corinthians hoje tem uma possibilidade maior de título.
Agora, ô Sávio, você que foi um cara que jogou muita bola, né? Chegou a ser chamado de craque, inclusive vi grandes jogos seus e realmente você foi craque na minha concepção. Agora, muito se questiona hoje em dia, o Sávio, até fugindo um pouco desse assunto de brasileiro, que tá faltando craque. Por que aconteceu esse tipo de coisa e você concorda com isso? Eu concordo porque, infelizmente, diferentemente de outras grandes seleções ou de seleções médias, o Brasil teve um problema muito grande, né? Não só estagnou, como da minha forma de pensar, regrediu em termos de, falando propriamente de futebol, né? A gente, infelizmente, paramos no tempo, encontra outras seleções como a seleção alemã, a seleção espanhola, a seleção chilena, enfim, outras seleções souberam inovar, souberam reformular, souberam ter humildade, principalmente, em reconhecer que precisavam mudar. E isso, infelizmente, não aconteceu com a nossa... Não só na seleção brasileira, né? Na verdade, é futebol brasileiro, né? Eu acho que nós precisamos ainda ter consciência que há muito tempo não somos os melhores do mundo, ter a humildade em reconhecer que outras seleções estão em um patamar mais elevado e reconstruir, reformular, recomeçar, ver aonde erramos e ver o que podemos melhorar. Agora, sabe, eu vou te fazer uma pergunta, né, que é até uma teoria minha. Se você pode discordar se você quiser. De certa forma, chegou a algum ponto que o brasileiro teve uma certa soberba de achar que era o melhor do mundo e que poderia ficar na frente de todo mundo do mundo e que uma seleção, por exemplo, como a Bélgica não poderia chegar no top do mundo, um campeonato belga não poderia evoluir, digamos assim, os outros campeonatos que a gente ia sempre ser essa potência que a gente construiu com 5 títulos? Eu acho que de certa forma sim. E com isso acomodamos, né? Acomodamos e é claro, hoje em dia, em qualquer área que você trabalha, se você acomodar, se você não evoluir, você vai ficar para trás. E realmente foi isso que aconteceu com o futebol brasileiro. É claro, a gente está falando sempre em futebol brasileiro, é um futebol que ainda aparece grandes jogadores, mas nós temos que nos basear que, ao contrário de outros anos e outras épocas, nós não temos mais jogadores fantásticos como na década de 70, nós não temos mais atacantes, por exemplo, como Romários, Bebetos, Ronaldos, e nós temos que agora nos adaptar a uma realidade. É tempo ainda de reestruturarmos e ver realmente o que a gente pode fazer. Agora, o Sávio, jogador que esteve na equipe do Flamengo, né, foi ídolo do Flamengo, ainda é, né? Ídolo não morre, é eterno. Sávio, uma pergunta de Flamengo agora para você, mais 2 perguntinhas para acabar. O Flamengo, você viveu muito tempo no ambiente do Flamengo, viveu vários momentos na equipe do Flamengo e muito bons até um certo período. Com relação ao clube, ao time Flamengo em campo, o que precisa para essa equipe ganhar a Liga e acontecer igual aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo, no ano que tivemos um Flamengo campeão com o Pet jogando muito? Eu acho que primeiro não abrir mão do conceito que, vamos dizer, está sendo feito, né? Eu acho que é importante essa questão administrativa, essa questão de compromisso realmente, que há muitos anos ficou de lado. Isso é um processo que vem evoluindo, que vem se consolidando, vamos dizer. Agora, é claro, e dentro disso, conseguindo esse equilíbrio administrativo, esse equilíbrio financeiro, o Flamengo realmente fazer, vamos dizer, com muito planejamento, até em termos de conquistas mais importantes, contratações pontuais. Agora, tudo passa, na minha opinião, primeiramente, única e exclusivamente, vamos dizer assim, pela sua base. O Flamengo foi um clube, e é um clube que, na maioria das vezes, em toda a sua história, os principais títulos da história desse clube foi construído realmente pela sua base, pela sua categoria de base, para aquela frase, aquele ditado, né? Craque, o Flamengo faz em casa. Eu acho que a gente tem que dar prioridade total, não que não dê hoje, mas tem que ser
uma prioridade. O Flamengo fazer realmente a cada momento uma categoria de base muito forte para revelar. E, fora isso, algumas contratações pontuais dentro de um equilíbrio financeiro que o clube acha realmente racional. Agora, Sávio, a última pergunta para terminar. Você é um cara que está acostumado no pós-futebol à gestão de carreiras, né? O Flamengo está tentando, no máximo, diminuir a sua dívida, está tentando se tornar e ter a fama de bom pagador. Isso ajuda a trazer bons jogadores. O jogador, ele quando recebe uma proposta, se fosse você, por exemplo, recebendo uma proposta hoje do Flamengo, ainda na sua época, de novo, como a fama de bom pagador, isso te atrairia e atrai jogadores? Muito, muito. Isso para quem não conhece, principalmente o Flamengo, né? O atleta de fora, né? Isso é muito importante. Eu acho que para qualquer clube, para qualquer entidade, para qualquer empresa, você ter uma boa administração, você ter uma boa gestão, são partes essenciais, independente de tudo. E com certeza para o Flamengo hoje é visto com outros olhos, não só pelos clubes brasileiros, para os atletas brasileiros, e os atletas que hoje têm uma ideia e uma vontade, vamos dizer, de voltar ao futebol brasileiro. Eu, infelizmente, na minha época, enfrentei muitos problemas desse tipo, em 2006, principalmente, na minha volta. Eu voltei, eu vou te dizer, propriamente pelo Flamengo, pela minha identificação com o Flamengo, pelo amor que eu tenho ao Flamengo, e não necessariamente por salário ou tipo de coisas. E vi realmente nessa volta de 2006 um momento totalmente conturbado, principalmente na parte financeira. Mas eu acho que isso é primordial, é importantíssimo, por isso que eu tenho que exaltar também, a gente tem que sempre exaltar, né? Quando se é feito um trabalho bom, um trabalho profissional, um trabalho transparente, e colocando o Flamengo novamente nesse patamar. Agora, Sávio, para finalizar, Figueirense e Flamengo, qual é o teu palpite para o jogo? Olha, é difícil eu dar palpite assim, né? Claro que a torcida que o Flamengo conquiste os 3 pontos. Agora, eu estou acompanhando há quase 6 anos, né? Eu moro em Florianópolis, eu sou capixaba, mas estou morando há 6 anos quase em Florianópolis e acompanho de perto o futebol catarinense. O Flamengo tem que estar muito bem hoje, tem que estar muito postado, tem que fazer realmente um jogo muito bom para vencer o Figueirense dentro do Orlando Scarpelli. O Figueirense vem de um processo também de altos e baixos, tenta fugir da zona de rebaixamento, por isso que o Flamengo tem que estar muito certinho para vencer o jogo hoje. Tá certo, Sávio, ex-jogador da equipe do Flamengo, ídolo rubro-negro, né? O anjo loiro da Gávea. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, mais uma vez agradecer também a disponibilidade do seu tempo, que a gente sabe que é bastante corrido, e desejar aí que você possa ter aí um resto de dia muito bom aí em Santa Catarina, né? Aproveitando o bom clima que tá por aí. Valeu, obrigado, é um prazer falar com vocês. Grande abraço.